Este é um convite para você ficar e assistir esse novo episódio do Sala VIP. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, só que comunicação de um jeito que você não está acostumado, porque nós vamos falar sobre assessoria de imprensa, sobre gestão de risco não, de crise, né, Cris? Isso, gestão de crise, gerenciamento de crise. E outras cocitas mais, então minha convidada hoje vem muito para agregar nesse assunto, tem experiência de sobra e seja muito bem-vinda, Cris. Cris Pinheiro aqui com a gente da Case Comunicação. Ai, muito obrigada, Érica. Obrigada mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você, com seus seguidores, para a gente falar um pouco mais aí de comunicação. Meu viés hoje vai ser assessoria de imprensa, como você disse, tem a parte de gerenciamento de crise e tem também treinamento de imprensa, porque algumas pessoas querem o trabalho da assessoria de imprensa, acham importante, mas são tímidas, não sabem como lidar com a imprensa, então a gente faz esse trabalho também. Mas vou deixar você aí conduzindo, né, e a gente vai conversando. Muito obrigada, estou muito feliz, obrigada mesmo. Imagina, a gente que fica super honrado aqui com a sua participação, porque é isso que você falou, né? A gente quer aparecer na televisão, dar entrevista, etc., mas não é tão simples assim. Exige aí um treinamento, e é bem isso que você falou mesmo. Então, vamos começar você se apresentando, falando o que você faz, trazendo detalhes. Comece, por favor. Tá ótimo. Então, eu sou formada em jornalismo, então eu sou jornalista. Trabalhei mais ou menos quase 10 anos como jornalista, que eu costumo dizer no front, né? Que é entrevistando as pessoas, fazendo matérias, sempre num setor técnico. Gosto de setor técnico, até para poder aprender um pouco mais. E aí, depois dessa experiência, eu acabei indo para a questão da comunicação corporativa, aonde eu estou em assessoria de imprensa, cuidando de pessoas físicas e jurídicas há 25 anos. Não aparenta, tá? Não vou contar a minha idade, mas eu estou na área de comunicação há 33 anos, desses 33, mais ou menos 25 em assessoria de imprensa. Antes de ter a minha empresa, tá, Case Comunicação Integrada, eu passei por pequenas, médias e grandes agências de comunicação aqui em São Paulo. Então, além da teoria, tenho essa prática e essa bagagem, até que seguir com meus próprios pés aqui na Case, tá? Então, me especializei, por quê? O que é legal entender? Como jornalista, eu consigo identificar o que é uma notícia, aquela informação do cliente, como é que eu faço essa informação ser uma notícia num jornal, numa revista, num site, numa televisão. Então, o que aconteceu? Eu me apaixonei por estratégia. Quando eu tenho a informação do cliente, eu logo identifico, essa informação eu consigo transformar nessa notícia para publicar em tal veículo. Então, eu uni o jornalismo, o feeling de jornalista e o conhecimento com essa parte da estratégia da comunicação corporativa. E aí foi uma paixão que dura aí 25 anos. Eu continuo trabalhando como jornalista, eu faço parte de alguns veículos, eu sou colunista, escrevo, mas a minha grande paixão hoje é assessoria de imprensa, é cuidar, é criar e cuidar dessa visibilidade. Então, obviamente, fui me atualizando nesses anos todos, porque costumo dizer, né, eu sou jornalista raiz, comunicação raiz, década de 80, 90 ali, começando a internet, então é outro mundo, e aí eu fui me atualizando, então hoje a gente tem um trabalho, tanto a parte de raiz, que eu falo, né, essa parte estratégica, com o digital, e aí a gente acho que vai falar um pouquinho mais depois sobre essa questão. Sim, até porque trazendo um pouquinho do meu olhar, que trabalhei em veículos de comunicação, e que talvez quem está nos assistindo não entenda tanto nesse detalhe técnico, né, dessa expertise que você tem, porque não é só você pegar, fazer um documento e mandar, até porque você cria uma relação com os veículos, então a assessoria de imprensa tem uma relação com os veículos
para entender o que está acontecendo, as pautas que estão acontecendo, o que é importante, até por toda a experiência que você tem, o que funciona, o que não funciona, o que é legal para um, o que não é legal. E aí, com base a isso, que é essa expertise, é que com o cliente você vai encaixando e sugerindo essas pautas para esses veículos, né, Cris? Exatamente, esse é o grande trabalho nosso, é exatamente pegar a informação do cliente, você chamou um termo técnico, né, pauta, mas vamos lá, a gente vai falar do assunto, né? Então, vou pegar o assunto do cliente e aí eu vou identificar aonde esse assunto eu consigo fazer a divulgação. Obviamente, tem cliente que já vem com uma demanda, fala, olha, eu quero sair num Valor Econômico, eu quero sair numa Globo, numa Bandeirantes, e a gente tenta criar essa oportunidade. O que é interessante, né? 2 pontos bem interessantes nesse trabalho. Primeiro, a geração de conteúdo. Então, é o que eu falei, eu uno o jornalismo com a estratégia, a gente escreve esse conteúdo. E é um conteúdo já dirigido. Então, é um conteúdo assim, uma comunicação, se eu vou mandar esse assunto para a televisão, eu vou escrever com a necessidade que o produtor de televisão precisa, e para o jornal, para a revista, sucessivamente. Então, é o assunto em si que eu já escrevo, e como orientar esse assunto para o jornalista, para o produtor de TV, produtor de rádio. E o grande trabalho nosso é esse bastidor, é um trabalho enorme de bastidor e principalmente de contato com o jornalista. Essa é a nossa base. E uma coisa, Érica, em nível nacional. Então, porque eu falei que eu sou de São Paulo, né? A Casey fica em São Paulo, mas o nosso trabalho é em nível nacional. Então, eu tenho contato do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ao Amazonas, em rádio, televisão, jornal, portal. É assim, uma coisa insana o meu dia, no bom sentido, porque é só contato falando com jornalistas. Ontem mesmo eu estava falando com jornalistas de Recife, que a gente tem um cliente que está com um evento em Recife, e eu só falando com jornalistas, identificando e vendo a oportunidade, eu, né, não só eu, minha equipe também, mas a grande base é ter um conteúdo bem escrito, focado, e esse contato com a imprensa. Assim, uma coisa que é importante destacar para quem está vendo a gente e não conhece o que acontece nesse trabalho, e eu trabalhei numa revista, então, falando como revista pelo qual eu trabalhei, pela experiência que eu passei, a revista não passa quais são os assuntos que vão acontecer. Na real, assim, a dinâmica da edição que está acontecendo da revista, os jornalistas da revista, eles estão lá caçando pauta, caçando os conteúdos que vão fazer parte daquela edição da revista, eu vou falar da revista que eu trabalhei, mas, ao mesmo tempo, eles vão recebendo essas informações de assessores de imprensa. E eles vão olhando, isso aqui encaixa, isso aqui não encaixa. Então, é uma dinâmica normal que acontece, porque pelo lado ético da revista, a revista não pode dizer o que vai ser, mas quando ele vê que, me corrija se eu estiver errado, tá, Cris? Mas quando ele vê que aquele assunto encaixa, aí ele entra em contato, fala com o assessor, e aí existe esse acréscimo de informação dentro da notícia que já estava sendo trabalhada. É por aí, né, Cris? Isso. Esse é um ponto, porque o que você falou, né, do tema que a revista está lidando, os temas que eles estão fazendo para a edição, nem toda revista realmente informa o assessor de imprensa, né? Mas a gente tem um trabalho inverso, que eu faço um levantamento dos veículos, principalmente revista, porque revista às vezes é semanal, quinzenal ou mensal, a gente faz, conversa com o chefe, que no caso é o editor, o chefe que eu falo do dia a dia ali, né, não o dono da revista. Às vezes a gente conversa com o dono também, porque tem o trabalho de relacionamento, que isso também é muito legal a gente falar. E aí, dependendo do veículo, sim, a gente consegue ter acesso aos temas, tá? Porque são temas macro, digamos assim. Vamos fazer tal matéria no mês de abril. E eu vejo se aquele assunto, eu tenho algum cliente que eu possa encaixar. E aí começa esse processo de mandar informação. Então, tem esses dois lados. Tem o lado que tem veículo que não passa, mas diz, olha, tem tal assunto, interessa. E tem o lado que eu ligo
e pego as informações. E aí, esse ponto é um ponto que eu faço o planejamento estratégico do cliente. Então, às vezes Sim. eu falo, em abril vamos ter tais assuntos em tais veículos, em maio, junho, e assim sucessivamente. Fora a criação dos temas, né? Porque aí eu tenho o tema macro Sim. do cliente, e eu posso sugerir para o cliente, olha, dentro deste tema, nós podemos falar X, Y, Z. Você acha interessante? O cliente, eu acho interessante. Então, entra para o planejamento e a gente começa a produzir esse conteúdo. Então, é dinâmico, é bem dinâmico. Mas eu imagino, Cris, que o editor-chefe, enfim, o veículo, dizer um pouco sobre esses assuntos macros, eu acho que isso acontece muito por conta do relacionamento que você tem com eles. Sim, também, também. A nossa base para a gente conseguir ou não conseguir, tá? Tem um não também. A gente não é que a gente só recebe sim, não, mas tem um não também. E tá tudo bem, faz parte do jogo, tá? É. Mas a nossa base é o relacionamento. Sim, é o total relacionamento, dia a dia, seja por e-mail, por WhatsApp, que tá, né, mais moderno, ou até presencial, tá? A gente faz eventos, assim, convida para café da manhã, para almoço, para poder apresentar o cliente. Obviamente, nós tentamos já ir com um assunto, né, que possa virar uma notícia, não é só tomar o café, não é só almoçar, mas tem esse Uhum. lado também, tá? Não sei se dá tempo de contar um case rapidinho, mas Claro. é legal. Então, uma vez a gente fez um encontro com um super editor executivo do portal Exame, que era para abrir relacionamento, e a gente deixou claro para o jornalista que era abertura de relacionamento, a gente não tinha nenhum assunto nem que virasse uma matéria, mas foram 3 horas maravilhosas, não só o almoço, mas a conversa em si foi maravilhosa. O cliente não só saiu com planejamento de temas, mas como participação em eventos da Exame, que esse é um Ah, outro trabalho nosso também, não é só colocar o cliente numa matéria. A gente pode propor participação em eventos. Então, eu tenho um cliente sobre inteligência artificial, e a gente tem portais que falam de inteligência. Eu consigo verificar se esse portal tem eventos e a gente sugere a participação do cliente. Por quê? Dessa participação vão sair informações, e essas informações vão virar conteúdo para a gente mandar para outros jornalistas ou para esse próprio portal. Enfim, dá para a gente fazer muita coisa. Então, o relacionamento é a base, a base. Muito bom, adoro, aliás, adoro. e é um ponto importante isso, que é o que você está dizendo, que é essa construção. Não é uma coisa imediata. Você precisa construir como marca, como empresa. É um trabalho que, vou dizer assim, não é um pensamento que você tem que ter de resultado imediato. Você precisa construir isso, e o trabalho da Cris é isso, é fazer essa construção da sua empresa, da sua marca, do seu negócio, para que cada vez mais esse relacionamento vai crescendo, você vai tendo importância nesses meios e vão surgindo oportunidades, né, Cris? É por aí, né? Exatamente. Eu acho que eu vou contratar você, Érica, para falar do meu trabalho. Muito bom. Não, sabe o que eu costumo falar para o cliente? Eu falo o seguinte: a sua especialidade você não construiu de um dia para o outro. Você estudou, no mínimo você fez uma faculdade, no mínimo 3, 4 anos, né? Reputação é a mesma coisa. Você não cria sua É. reputação em 24, 48 horas. A assessoria de imprensa é isso. Como é que eu vou criar essa visibilidade para o cliente? Como é que eu vou mostrar essa reputação do cliente? Não é em 24, 48 horas. Então, tem um trabalho aí de bastidor, de tempo. Obviamente, a gente tem algumas estratégias, né, ferramentas para a gente poder fazer uma divulgação mais rápida, para que o cliente Uhum. apareça rápido na imprensa, mas sim, leva tempo e é muito legal, porque o tempo alinhado ao digital, né, é ótimo, porque aí o cliente a gente vai criando essa reputação, essa visibilidade usando aí a internet. Então, leva um tempinho, mas também a gente tem essas ferramentas mais modernas aí que ajudam a gente. Boa, boa. Eu queria que você comentasse agora um pouquinho mais sobre os outros serviços que fazem parte da Case
E talvez até citar um case também, citar aí alguma coisa relacionada a essa gestão de como que é? De crise, né? Gestão de Crise, crise. gestão de crise, gerenciamento de crise. Porque, assim, eu já trabalhei muito nessa área de marketing, né? Foram 15 anos em marketing, 10 em publicidade, já acompanhei muito e trabalhei em veículos, né? Em grande parte disso foi em veículos, então já acompanhei muito disso, mas para que as pessoas que talvez não conheçam entendam quais são os aspectos e numa situação que elas possam precisar ou se, né, de todos esses serviços, elas possam entender o que que a Case faz. Isso, maravilha. Na parte de gerenciamento de crise, a gente faz um trabalho de blindagem, a gente chama de blindagem. O que que é isso? O cliente ele precisa entender no primeiro momento que a crise, quando ela acontece, é só simplesmente o ponto final. A crise não começou ali, a crise começou bem antes. Então, por isso também que a gente faz um diagnóstico, seja da empresa ou até a pessoa física, né, informações que a gente busca na internet para saber da atuação dessa pessoa e a empresa. Então, quando ela estoura, quando ela aparece e aí os veículos vêm, é porque a crise já estava instalada há muito tempo. Então, o que que a gente faz? A gente faz esse diagnóstico, a gente identifica, fala, este ponto é sensível. Esse ponto, se você não cuidar, ela pode virar uma crise, e essa crise pode aparecer na opinião pública, que é nos veículos de comunicação. Então, eu falo, cliente, dá uma olhada nesse ponto, cuida direitinho. Se o cliente cuidar, pode até estourar uma crise interna, mas não ir para a imprensa, né? E aí a gente também cuida de crise interna, tá? Comunicação interna. Então, tem também um trabalho dessa questão. Mas quando aparece na imprensa, que vai para a opinião pública, então a gente faz o que é, a gente para, literalmente para as máquinas, e a gente começa a entender o que está acontecendo, como é que a gente tem que agir rapidamente com os jornalistas. Porque os jornalistas vão querer as informações. Qual é o nosso trabalho, a nossa ideia principal e rápido para agir é, cliente, você cuida desse problema, dessa crise que você tem, e nós vamos cuidar da comunicação externa, do contato com os jornalistas. Então, geralmente, o cliente não fala diretamente com a imprensa, né? Porque a imprensa vai falar conosco. E aí nós vamos ter as informações para poder passar para os jornalistas. Uhum. Determinada crise, dependendo da crise, né, a gente envolve até o departamento jurídico da empresa. Então, é um trabalho que é departamento de comunicação da empresa, se tiver, o departamento de marketing, o departamento comercial, o departamento jurídico, o Todas CEO, o as áreas, presidente, né? todas as áreas, né? Chega a um ponto de a gente fazer sala de crise. Vocês Sim. devem lembrar uma situação que aconteceu há muitos anos, que foi aquele acidente fatal da TAM, ali em Congonhas, né? Ali é exatamente isso. A gente para tudo que a gente está fazendo. E a gente teve agora um episódio também não vou citar a marca, né? Mas uma marca que acabou entrando muito agora na rede social, que vendia exclusividade, e as pessoas descobriam que esses produtos vinham da China e que são muito mais em conta do que Sim, está sendo vendido nessas lojas de luxo, etc., né? Então, assim, isso sim. também foi um trabalho para ter que lidar com essa gestão, foi uma crise da marca, né? Exatamente. E aí, nesse ponto que você citou, a gente envolve, inclusive, o departamento de marca, né? O branding, para poder saber todas as saídas possíveis para a gente poder dizer, olha, é verdade, não é verdade? Por que, que não é verdade? O que, que acontece? Então, o que, que eu quero dizer com isso, resumindo, né? A gente tem a comunicação oficial da parte do cliente e a gente manda essa comunicação oficial para o jornalista. E aí depende, né, da crise. A gente pode criar uma coletiva de imprensa para o presidente, para os diretores falarem com a imprensa diretamente. A gente pode fazer por meio de comunicados. Eu mesma posso atender o jornalista e falar em nome da empresa, obviamente tudo alinhado, como eu falei, com todos os departamentos. Então é isso, é uma parte que eu acho até assim, eu gosto bastante, porque é uma adrenalina boa, né?
Mas tem situações e situações, tem situações que são situações chatas, complicadas, tristes, mas é o nosso papel de informar, porque na outra ponta tem o cidadão, né? Tem a pessoa que assiste a televisão, tem a pessoa que lê o jornal, a revista, então a gente precisa informar, e eu sou a favor da verdade, né? Então vamos fazer, obviamente não complicando mais ainda a crise, né? Mas dizer por que aconteceu aquilo? O que a empresa vai tomar de atitude? Né? O que ela está tomando de atitude? Enfim, então, a palavra bem é gerenciamento. A gente gerencia todo esse ecossistema que acontece, né? Mas o importante, né, frisando, a crise não aconteceu ali, ela aconteceu antes. Então, a gente, como assessor de imprensa, de comunicação, a gente sempre está de olho ali nessas questões para dizer, aqui pode surgir algum problema, já vamos minimizar essa questão ou até tentar evitar com que isso aconteça, tá? Um outro serviço, você falou, né, falar um pouquinho do nosso serviço, né? O outro serviço que eu também amo de paixão é o treinamento de imprensa. O que é o treinamento de imprensa? Algumas pessoas conhecem como media training, né, que é o inglês, treinamento, né, de imprensa. É a gente pegar as pessoas importantes da empresa, ou até a pessoa física, e dar indicações de o que falar, o que não falar, o que vestir, o que não vestir, né? Você que lida muito com luz, né? Por exemplo, a pessoa que vai dar uma entrevista na televisão, a gente recomenda não estar de branco, porque o branco com branco vai estourar, o xadrez vai estourar na luz, então tem todos esses detalhes que a gente cuida também, né? E quando a gente tem uma fotógrafa como você, melhor ainda, né? Porque aí eu uno o seu conhecimento com o meu conhecimento para a gente falar para o cliente, né? Maquiagem para as mulheres. Os homens, eu chego a arrumar a gravata. Eu falo, dá licença, cliente, arruma a gravata, vejo se ele está sentado direitinho com o terno, para o terno não ficar, né? Assim, é a imagem do cliente. Você lida com a imagem, eu também lido com a imagem, então é a imagem. E no treinamento de imprensa, tem tanto a imagem quanto o conteúdo. E a gente faz o treinamento literalmente, assim, eu tenho treinamento que eu dou treinamento explicando e fazendo simulações, mas tem treinamento que a gente contrata jornalistas de renome, e a gente faz uma simulação real, com câmera, traz a pessoa da luz, a pessoa do cabo, a gente cria o ambiente de televisão, ou se não é televisão, pelo menos a gente faz a filmagem, porque depois fazemos uma avaliação também, né, para dizer, olha como é que você falou, olha como você estava sentado, olha como você estava vestido. Então, é um treinamento mesmo, né, treinamento de postura, de imagem e conteúdo. A gente avalia o que o cliente falou, tá? E aí a gente vai fazendo isso a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, para que o cliente vá sendo treinado mesmo, né? E tem muito cliente que é tímido. Tem cliente que fala assim, Cris, eu quero contratar os seus serviços, mas eu sou tímida para falar com a imprensa. Ou eu tenho medo de falar com a imprensa. Então, a gente vai fazendo esse treinamento, temos metodologia também para gerar conteúdo e fazer essa visibilidade, e aos poucos a cliente vai se ficando confortável de falar com o jornalista. Né? Eu já tive cliente que travou na entrevista, travou. Então, dá branco, né? Tipo, dá branco na pessoa. Né? Dá branco, e o ao vivo é ao vivo, né? Então, aí o jornalista tem que ter todo um jogo de cintura, acaba puxando a informação, e o cliente vai ficando mais confortável, porque a gente costuma falar, quando aquela luz que você também usa para fazer as fotos, aquela luz no olho ali, e televisão são vários refletores, aquilo assusta. Então, a hora que o cliente senta na bancada e a luz acende, aquilo dá um friozinho ali na barriga, mas nada que um treinamento resolva. Né? Então, a hora que fala assim, gravando, né? Gravando, silêncio, gravando, aí, agora não tem como fugir, não tem, né? A gravação ainda ajuda, porque se acontece alguma coisa, eles param a gravação e recomeça. Sim. O ao vivo é igual aquele comunicador, quem sabe faz ao vivo. Tem que saber, não tem como. Tem que ter jogo de cintura. E é isso, assim, na parte da comunicação, mas não só, né? A gente também cuida da parte do digital, né? Então, toda essa parte de comunicação
em redes sociais também. E você, né, Érica, parte da fotografia, a gente fala, não, preciso de uma Érica aqui para tirar foto do CEO, do diretor, da equipe, do produto, porque precisamos de fotos profissionais, né? A gente manda fotos profissionais para os jornalistas. É isso aí. É importante, né? Tudo é imagem e estamos todos nós aqui trabalhando sobre comunicação também, né? E Exatamente. porque a imagem comunica, é o que eu costumo falar, né? Existem dados, pesquisas que dizem, a gente tem aí um dado de 55% do poder da comunicação é imagem. Exato. Depois vem 38% no tom de voz e 7% no verbal. Então, Exato. É isso mesmo. E essas informações, tom de voz. A gente traz, inclusive, fonoaudióloga para o treinamento de imprensa. Porque é exatamente o tom de voz, o jeito de falar, se ele está falando uma palavra clara, para que o outro entenda, a mensagem que ele vai passar, se está sendo clara, né, se vai ser entendível. Então, tem tudo isso. E aí também tem a fotografia, a gente também coloca o fotógrafo no meio do treinamento também. Tem vícios de linguagem, né? Tem, Tem muito, muito vício né? de linguagem. Tem gente que fala, sabe, né? Então, né? Porque é um nervosismo. É alguns segundos que ele dá uma mensagem para o cérebro para poder lembrar. Ai, o que eu vou dizer? Aí esse né. Tipo. Isso, Tipo, isso. Exato. tipo. E aí vai. Exato. Exato, é. Muito bom, muito bom. E Cris, o que você acha que foi essencial para você chegar onde você chegou? A paixão por comunicação. Eu decidi ser jornalista aos 12 anos. Tem uma história interessante, em uma outra conversa a gente pode falar sobre isso, mas aos 12 anos eu decidi fazer jornalismo, aos 17 eu entrei na faculdade, porque eu sou apaixonada por comunicação, por passar a informação, a comunicação correta, cuidar dessa visibilidade, ter esse carinho com a visibilidade do cliente. E aí, quando eu conheci gerenciamento de crise e treinamento de imprensa, eu falei, gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, não tem outra palavra que define, é paixão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu costumo falar, não me põe para vender uma melancia, eu não sei vender uma melancia. Que meus pais vieram do comércio, né? Então, eu faço essa brincadeira. Eu falei, não sei vender, mas me coloca para fazer uma cobertura, para cuidar da visibilidade, para falar de comunicação. Aí eu vou e vou embora, é isso. Quando a gente ama o que a gente faz, vender se torna até algo simples, porque é algo que você faz bem, faz de coração e aqui, né? Tudo que nós conversamos aqui automaticamente para quem precisa, acaba se tornando um processo de venda. A gente não está aqui para vender, Sim. mas ao mesmo tempo é encantador para quem precisa, e a gente acaba fazendo, a gente vende, estamos vendendo sempre, o tempo todo, né? Com esse mundo moderno, todo esse trabalho que eu faço, que você faz também na parte da imagem, nossa, pode ser usado para mandar para os clientes mandarem para os clientes, pode ser usado para mandar para os prospects desses clientes, site, blog, num evento, o cliente tem um evento, pode fazer um vídeo e passar os resultados. Enfim, gente, é uma modernidade que tem hoje para a comunicação, que é por isso que, inclusive, eu coloquei comunicação, case comunicação integrada, porque a nossa ideia é trabalhar a comunicação integrada do cliente, e ter esse carinho, sabe? Então, é isso, assim, é paixão. Eu acho que quando entrou o digital, ficou tudo muito, foi uma avalanche de informações e todos tivemos que olhar e nos adaptar e ver onde encaixa cada coisa. E a minha percepção é que uma empresa que hoje vê o trabalho de comunicação como algo de construção de marca, uma coisa que precisa ter cuidado, porque tem gente que, vou deixando, vou fazendo, vai seguindo, né, o bonde e tudo mais, mas não tem esse cuidado, sendo que
quando já começa fazendo o que precisa ser feito com esse cuidado, vamos dizer que é como se fosse exponencial, você iria por aqui devagarzinho, etcétera, vai ter os, né, o sobe e desce ali natural como todo negócio, mas quando você vai fazendo já um trabalho bem feito, já desde do princípio, com essa visão, você vai começando aqui, mas o crescimento vai sendo muito mais exponencial, né? Exatamente. Por isso que é importante cuidar desde o início dessa comunicação, da visibilidade, e aí tem as É, ferramentas, né? Seja rede social, as fotos, né? No início a gente fazia foto com o celular, enfim, hoje já está mais é, profissional, você faz essa parte, então realmente é uma base para esse crescimento e cuidar da imagem. No final de tudo é a imagem, mas também tem o lado comercial, né? Que as pessoas, as empresas podem usar todo esse resultado para mostrar para o seu futuro cliente, né? Para fazer na parte da prospecção. Então, o pessoal do sim, comercial, por exemplo, é super importante. Até um PPT, até uma é, apresentação comercial, a gente pode fazer, cuidar, colocar suas fotos, enfim, é um sim. mundo. É um mundo, exatamente, é isso que você falou. É visão entendendo a importância que a comunicação tem no negócio, ponto, Exato, né? exato. Tem quem não tem. E às vezes as empresas pensam assim, é um custo, né? Comunicação, marketing é custo, corta. Quando tem alguma crise, corta. Gente, é a porta de entrada da empresa. Porque para você vender um produto, um serviço, você tem que ter um mínimo de organização da comunicação. Então, é a É, porta. É um erro cortar a comunicação, é um erro cortar o marketing, enfim, então, na minha visão, né? Na minha humilde visão e análise. sim. É Então, um é erro de isso. gestão, já começa com um erro de gestão, porque o que nós fazemos entra, se a gente falar sobre um planejamento estratégico, vamos falar sobre financeiro, sobre números, o que nós fazemos entra na área de marketing. Isso, E toda a tua venda precisa de uma parcela dela ser atribuída para a área de marketing. E marketing você precisa tomar as decisões do que você vai fazer em marketing, mas ela está dentro da sua estrutura de gestão. Você tem a área financeira, a área comercial, administrativo e a área de marketing. exato, é isso mesmo. E a gente está ligado a essa área, e aí, às vezes, a empresa resolve cortar aquele item, né? É a mesma coisa, né? Fazendo uma analogia, corta o cafezinho do colaborador. Gente, tem uma coisa É mais bem, gostosa que você chegar de manhã e tomar um cafezinho quente na empresa, né? Você chega toda ansiosa, toma um café ali, ai, vamos começar o dia. É a mesma coisa. é, Como é que o pessoal do comercial vai conseguir fazer uma venda se não tem uma é, informação, uma comunicação organizada? Então, é exato. isso. É isso. Exatamente. Bom, estamos caminhando aqui para o nosso Ah, finalzinho. caramba, tá tão legal a nossa conversa. Ah, tá bom. Mas me conta, o que que você gostaria de deixar de recomendação para quem está nos assistindo que possa ser importante? Bom, dentro desse cenário todo que eu comentei, né, da comunicação, visibilidade, imagem, eu acho que o recado que eu gostaria de deixar é: cuide da imagem de vocês, seja em qualquer parte da comunicação ou do marketing, tá? Então, cuide das suas fotos nas redes sociais, empresa, pessoa física, cuide dessa. Por quê? Porque ela é importante para você vender o seu produto, vender o seu negócio, vender você, né? A sua especialidade, a sua expertise. Então, assim, é importante ter esse alinhamento e importante esse alinhamento como um todo, né? Então, site, rede social, assessoria de imprensa, blog, esteja com essa comunicação integrada. É isso. O recado seria esse. Ótimo, perfeito. E um livro ou uma frase que a gente pode.
ter de indicação da Cris? Uau, um livro ou uma frase? Bom, eu gosto muito das indicações das frases, eu não vou conseguir lembrar agora, tá? Mas as frases do Steve Jobs. Eu gosto muito da postura dele, ele estava sempre à frente, né? Ele pensava bem à frente. Então, não vou conseguir lembrar agora uma frase, mas eu acho que a gente pode deixar como um legado aí grandes executivos, né? Ou também, independente de executivo, até um Steve Jobs não, que eu já falei, o jogador de basquete, gente, esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, quero dizer que vem grandes ensinamentos também de outras áreas, né? O esporte, o basquete, Bernardinho, que a gente tem, né? Nós temos o Bernardinho, o vôlei, então são pessoas que eu fico sempre de olho para. Tem um grande ensinamento ali, tem uma. Sim. E mais recentemente, nossa Fernandinha, desculpa, eu preciso falar que eu sou apaixonada pela Fernandinha. E aí, a grande frase do ano é a vida presta, né? Então, anos e anos e anos trabalhando. Obviamente, ela não tinha o foco lá no Oscar, né? Não vou, né, com esse objetivo, vou ficar trabalhando para ganhar o Oscar, mas se você olhar lá para trás, ver o quanto essa mulher trabalhou, o quanto ela criou na vida dela, ela merece, ela merece. Isso é até interessante você ter comentado sobre a Fernanda Torres, que ganhou o Oscar agora recente, né, com o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, porque até estou comentando sobre isso, a gente não sabe quando que a pessoa vai assistir o nosso vídeo gravado hoje, mas ao mesmo tempo, você percebe também todo o trabalho e dedicação na comunicação do filme. A presença deles nos festivais, existe todo um trabalho de bastidor que acontece para o lançamento do filme, que foi planejado, faz parte da construção de toda a comunicação do filme. Então, não é aleatório, não é uma coisa aleatória. Não, não, inclusive, um pouco que eu li a respeito foram turnês, digamos assim, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, que no Brasil, assim, foi algo mundial mesmo, é o que você falou, houve um planejamento e toda uma preparação para que, né, tem que fazer a divulgação, essa divulgação aparecer no mundo inteiro. Portugal estava vibrando por ela, né, pela conquista em si. Então, é isso, é um planejamento. Aliás, todo o nosso trabalho em assessoria de comunicação, imprensa, vem do planejamento. Foi uma boa lembrança aqui na sua fala. E aí o objetivo era esse, era divulgar o filme, né? E independente se ganhasse ou não o Oscar, eu acho que já valeu a pena, né? Porque a história em si já é interessante para ser mostrada, mas toda essa construção que o Walter Salles e a equipe, né, essa construção que eles fizeram é importante, é a base de tudo, e aí culminou, graças a Deus, a gente ganhar como melhor filme internacional, e a Fernandinha ganhou, né, todos nós ganhamos, é isso, 2025 tá ganho, inclusive. Mas fica aqui o recado, né, que ganhando ou não ganhando, né, você precisa fazer um trabalho, um planejamento de marca, de lançamento, seja lançamento de serviço, lançamento de produto, de evento, enfim, a comunicação, ela precisa entrar nesse planejamento e fazer parte desse trabalho, porque senão você fica manco. Sim, exatamente. É o que eu falei, não vale a pena cortar o cafezinho. Não vale a pena. É isso. Acho que essa daí fica. Essa é a minha frase aqui hoje. Não vale a pena cortar o cafezinho. Vale. Tá muito caro o café, né? Tá muito caro, tá. Mas mesmo assim, não vale a pena cortar o cafezinho. A gente precisa ter as pessoas animadas nas empresas. Sim. E o cafezinho é ótimo. Então, precisamos ter todo esse planejamento também aí na comunicação. Até porque, pegando mais um gancho disso daí, equipe motivada também é comunicação da empresa. Sim. Aliás, se tem alguém
Se tem alguém que está lá, que não está satisfeito, o gestor tem que pegar, olhar para isso e resolver isso. Mais uma gestão de crise. Precisa pegar e resolver, porque uma fruta podre ali no meio vai infestar todo mundo. Então, resolva. Inclusive eu falei do gerenciamento de crise que é externo, mas tem esse ponto que você falou, o gerenciamento interno. E aí, quem cuida é o RH, mas a gente pode atuar junto com o RH na comunicação, uma comunicação mais assertiva, né? A gente chega a escrever script para o RH. A gente faz um trabalho em 4 mãos ali, a gente não fala diretamente com o funcionário, é o RH, mas tem todo esse script. Então, também tem essa gerenciamento interno, gerenciamento de crise interno. E é isso mesmo, o gestor tem que estar de olho no todo. Tudo é comunicação, porque eu vejo assim, já aconteceu muito comigo, de experiências que eu tive, chegando numa empresa e cruzando com alguém que é colaborador da empresa, funcionário da empresa, altamente tóxico ali, reclamando, falando um monte de coisa, e eu como cliente chegando. Então, assim, olha o impacto que você tem, e um colaborador falando com outro colaborador, ou seja, toxicando ali todo o ambiente. Eu estava chegando naquele momento, e eu como cliente, então, qual a visão que você tem daquilo, né? O tratamento que você vai receber, tudo afeta, né? Afeta a marca. Então, é Sim. importante olhar para isso também. Sim. Olha, foi incrível esse nosso bate-papo hoje, hein, Cris? Eu amei, eu amei. Obrigada mesmo pela oportunidade. Espero que eu tenha deixado aqui a comunicação clara, né, entendível. Estou à disposição, mas olha, foi espetacular. Eu me senti VIP. Ah, que bom! E que todos aqui também se sintam VIP, que possam também fazer parte, quem quiser entre em contato comigo. Quem quiser também, como o vídeo vai ficar aqui gravado, quiser deixar perguntas, pode deixar perguntas que eu encaminho para a Cris também. E, enfim, muito obrigada, Cris, por participar do Sala VIP. Quero muito, de verdade, te agradecer pelo seu tempo, por fazer parte aqui, e que esse conteúdo possa auxiliar muitas pessoas. Então, quem chegou até aqui, compartilhe o vídeo, dá um joinha aqui para a gente também, que a gente vai ficar muito feliz com esse apoio de todos, né, Cris? Nossa, muito obrigada. Obrigada a todos aí né, quem vai assistir até o final. Eu amei, e eu quero te dizer uma coisa, eu amei o nome, Sala VIP. Eu achei assim, um vintage, porque fala de sala, e VIP porque dá um up. Então, assim, foi uma comunicação certeira sua. Parabéns. E olha, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, esse tempo aí na sua agenda para a gente conversar. Estou à disposição para outras conversas futuras também. E é isso, estou à disposição também para responder as perguntas que vão vir. E é isso, muito obrigada mesmo. Gratidão aí pela oportunidade. Imagina, o propósito da gente ter o Sala VIP, eu conheço cada pessoa com quem eu estou ali para fotografar, para trabalhar, para fazer algum dos meus trabalhos, e não poderia ficar com essa informação só para mim, queria compartilhar também com os outros, para que também conheçam o trabalho de vocês, e eu acho que é isso, a gente justamente poder dar voz, falar mais sobre o que a gente faz, a importância do que a gente faz, e quem sabe uma sementinha para quem está nos assistindo aí, né? E também agradecer essa visibilidade que você deu para a assessora de imprensa que trabalha os bastidores, que é tímida, pode não parecer, mas eu sou bem tímida, e é isso, assim, foi bem bacana mesmo, cuidar mostrar, né, mostrar a minha visibilidade e todo o meu trabalho que eu faço aí com grande amor há 33 anos. É isso mesmo. Vou deixar os contatos da Cris para quem quiser entrar em contato, e comente, participe também aqui para a gente saber o que você achou desse episódio do Sala VIP. Cris, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, tudo de bom e até a próxima. Até.